né? A gente está num momento de taxa de juros alta que, poxa vida, tudo que puder receber é interessante para fazer esse caixa e fazer... Nós, quando criancinhas, não fomos educados nem a advogar. Ninguém sabe. A gente precisa ter um foco no crescimento. Não faz sentido você trabalhar para gerar só a sua receita. Isso para mim. Salve, salve! Chegando aqui com o episódio 67 do nosso Antídoto, aquela dose de lucidez para repaginar o comportamento e a gestão. Olha só, chegando eu e ele, o mestre Orlando Pavani conosco. Tudo bom, Pavani? Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Privilégio estar aqui novamente, episódio 67, em novo estúdio. Agora com 3 de novo, que o primeiro episódio do novo estúdio fizemos só nós dois. Mas foi um bom bate-papo. Foi um bom bate-papo. Você é bom de papo, Pavani. Muito obrigado, querido. Eu fico feliz. É muito, como é que se fala? É muita sola de sapato já gasto. É um indicador bom. É um indicador bom, né? Então foi realmente aí, episódio 66, um bate-papo muito bacana. Aliás, se você não viu, né? Tá lá. Tá aí no nosso canal do YouTube, né? Só você acompanhar também o episódio 66. Eu e Orlando Pavani batendo um papo aqui sobre muitos assuntos interessantes. Bom, Pavani, hoje eu tenho certeza que você vai gostar da nossa convidada. Com certeza, já gostei nos bastidores. Já gostou nos bastidores, claro. Né? A gente quase não consegue começar aqui, viu, gente? Olha só, é imperdível, não saia daí. Mas deixa eu só contextualizar aqui um pouquinho sobre a nossa convidada, né? Afinal de contas, num cenário econômico cada vez mais dinâmico e desafiador, as empresas precisam pensar além da operação do dia a dia e da geração de receita. A boa gestão de investimentos corporativos é o que garante solidez financeira, sustentabilidade e crescimento no longo prazo. Mais do que multiplicar recursos, investir com estratégia e proteger o futuro do negócio e aproveitar oportunidades de expansão aí para o seu negócio, tá certo? E para conversar sobre esse tema, temos aqui a grata satisfação e alegria de receber aqui a fundadora e a CEO da Doma Capital, escritório credenciado ao Safra Invest, a minha amiga Luciana Di Donato, ela que já está nesse ramo aí há mais de 20 anos, né, no mercado financeiro, além de ser advogada, pós-graduado em Direito Empresarial e Compliance, além de especialista em fusões e aquisições e também de mercado de capitais. Senhoras e senhores, Luciana Di Donato conosco, tudo bom, Lu? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo programa. Muito legal estar aqui novamente. Olha, prazer é todo nosso. Novamente aqui. Não, né? Porque você a primeira vez. A primeira vez. A primeira vez. Aqui é a primeira vez, né? Que seja a primeira de muitas, sim, né, com Pavani? certeza. Lu, fala um pouquinho aqui do seu currículo, eu sei que é vasto, né? Mas conta um pouquinho da sua experiência na área, Lu. Então, eu sou uma apaixonada pelo mercado financeiro, né? Comecei com 16 anos na Caixa Econômica Federal como estagiária. 16 anos? 16 anos. Pouquíssimo tempo. Ontem, pouquíssimo, né? Pouquíssimo tempo, né? Ela que tem 21 hoje, tá, gente? Comecei como estagiária, mas já fui direto para a parte de atendimento e ali a Caixa, numa época que estava muito focado, ainda como hoje, muito focado na parte de habitação, então conheci um pouco disso e fui me apaixonando pelo universo do mercado financeiro. Porém, eu me formei em Direito, né? Eu tinha essa vontade de ser promotora, não era nem advogada, mas durante a faculdade, mais uma vez, o mercado financeiro me pegou e eu iniciei minha carreira mesmo em bancos privados, através do HSBC. Então, eu passei pelo HSBC, Citibank, Banif, que era um banco português aqui, que tinha uma grande expressão na colônia portuguesa aqui em Santos, Itaú, onde eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do jurídico do Itaú, na parte de diretoria de crédito, onde eu aprendi muito sobre crédito, principalmente para empresas, né? Já atendia empresas, e depois dessa fase de bancos eu me voltei para a consultoria empresarial, né, que fazia muito sentido dentro do que eu já trabalhava, e depois de um período voltei para o mercado financeiro através das corretoras, então passei pelo BTG, pela XP,
até chegar o convite do Safra para abrir o primeiro escritório do Safra Invest aqui em Santos, né, onde a gente atua, de fato, no atendimento 360 graus, preocupando muito com todas essas diretrizes que as empresas precisam ter, né? Você ali fez a introdução e praticamente eu não tenho o que falar, porque é exatamente isso que você colocou, né? É tentar gerir da melhor forma possível os recursos da empresa, para não só, né, multiplicar riquezas, mas também para proteger patrimônio, para a organização financeira e para a organização institucional também. Legal. E a Doma Capital, portanto, com a chancela de nada mais, nada menos do que a Safra, né? Aliás, falávamos fora do ar, você conhece lá, né? Conheço, foi meu cliente no passado bastante distante, mas sim, conheço um pouquinho, na época do Moisés Safra, do José Safra. Tive a oportunidade de prestar um grande serviço de consultoria por uma outra empresa de consultoria, a Zanck. Tive o privilégio de conhecê-los. O que, na área dos investimentos, Lu, né, você ter essa credencial, essa chancela, né? Porque eu imagino aqui que um dos requisitos, talvez básicos, inclusive, né, nessa área, é ter você ter a confiança, né, de um banco, né, como o Safra por trás, né? O Safra é um dos bancos mais tradicionais, né, do Brasil, um banco de 180 anos, que além da tradição... É o banco mais antigo? É, o banco mais antigo hoje que está operando no Brasil. Além da tradição e solidez, ele tem um viés muito criterioso. Então, hoje você vê, o Safra não é exposto a nenhum tipo de situações ou de especulação em relação ao mercado financeiro, exatamente por prezar muito disso. E na parte de investimento, sempre foi um banco com muita tradição e com muitas estratégias positivas, né? Então a gente vê que hoje o Safra, sendo muito criterioso nisso, nos fez também, né, ter esse viés para aceitar a oferta de ser o primeiro escritório aqui em Santos, que isso para a gente também é muito importante, exatamente por casar muito bem com as nossas convicções dentro desse mercado, né? Que é essa tradição, essa confiabilidade, essa solidez que a gente pode passar para o cliente, é o que faz muito sentido para a gente. Legal. Hoje, o nosso podcast aqui, Lu, a gente fala bastante sobre gestão, sobre comportamento, né? E aí minha pergunta para você é o seguinte, como é que você observa hoje essa relação dos empresários com relação à maturidade nos investimentos das empresas hoje, dentro das empresas? Acho que grande parte, né, eu considero ainda muito... embrionário talvez seja um pouco demais, mas eu acho que a preocupação maior dos empresários hoje é em sempre gerar mais lucro. Então, é viver aquele momento tentando gerar mais lucro, ao invés de se preocupar com uma base mais sólida, né, com a possibilidade de gerar lucro através do que ele tem ali no dia a dia mesmo, de repente uma remuneração melhor do fluxo de caixa, uma estratégia melhor de crédito para que aquela empresa possa, ao invés de tomar um capital de giro, faça um outro tipo de negócio como uma emissão de dívida, é ter uma visão mais ampla. A gente ainda tem uma visão dos empresários, isso eu falo na minha posição com experiência de consultoria, né, que eu já tive, ainda não conhecem o mercado e por isso nem sempre fazem as melhores escolhas, por não ter acesso a isso. Então, acho que a parte de investimento, o cliente, o empresário, ele sempre se preocupa em ter investimento na pessoa física. É isso aí. Né? É que a pessoa física esteja bem capitalizada. Mas é aquela coisa, né? Aquele velho ditado, sócio rico, empresa pobre. Né? Então, se você não pensa numa estrutura de base para a empresa, para que a empresa ande sozinha, para que a empresa tenha investimentos, para que a empresa seja capitalizada, muito possivelmente lá na frente você vai ter que usar do seu recurso pessoa física para colocar na empresa. Então é importante que a empresa tenha essa visão e que o empresário tenha essa visão de que a empresa precisa ter um fluxo próprio de investimentos. Que isso, da mesma forma que ele se preocupa ali com o prolabore, com as retiradas, em fazer uma reserva para esses investimentos na pessoa física, que isso também seja feito na pessoa jurídica. E que não faça aquela mistura muito tradicional, né, de caixas, né, da empresa é meu, enfim, isso a gente ainda tem. Não grandes companhias, claro, mas eu acho que a grande massa dos empresários, a gente vive num país, né, que é de pequenas e médias empresas, né, e setores, terceiro setor, a gente entende muito que isso é uma grande dor, ainda é uma grande dor. Pavani, estamos falando aqui de comportamento e gestão, né? Dentro das organizações, né? Eu acho que sim. Eu queria fazer uma pergunta. No âmbito do nosso documento, os referenciais de exemplaridade da primazia da gestão, Luciana, eu vejo que
o empresário ele tem uma visão de que o lucro só vem da sua operação, né? Como você falou. Se ele vende produto B, o lucro tem que vir da venda do produto B. Se ele presta o serviço alfa, ele tem que ganhar dinheiro com a venda do produto do serviço alfa. E pouco ele pensa em ganhar dinheiro com o próprio dinheiro, né? Que esteja ele armazenado no meio do jogo, né? No meio do processo, o fluxo de caixa em si. E quando a empresa começa a crescer, o primeiro cargo que advém, que aparece, é o tal do diretor financeiro, né? Quando o empresário começa a crescer um pouco, ele já precisa administrar, né, e contratar um diretor financeiro. E esse cara tem muita dificuldade de conversar com o doninho. Eu costumo brincar, chamar o doninho, pejorativamente mesmo falando, porque é um cara despreparado para pensar em outra coisa, a não ser o pastel que ele vende, a coisa que ele faz. E ele tem na maioria das vezes, o diretor financeiro, eu vejo que tem muita dificuldade para se comunicar com o empresário de fato. Porque ele entende pouco de finanças e muito menos de contabilidade, né? Como é que você vê isso? Você tem facilidade de explicar o teu trabalho para quem não é especialista? A gente depende de como a gente vai abordar, né, esse cliente ou qual é o nível de conhecimento que esse cliente tem. Não adianta eu colocar uma estruturação financeira na frente dele se ele não tem essa capacidade. E muitas vezes o diretor financeiro também é aquela pessoa que é de confiança. Pois é, não é um especialista. Não é um especialista. Pois é. Então a gente às vezes tem duas barreiras, né? Mas nesse sentido, o que eu vejo muito é que o dono da empresa, ele sabe, ele criou aquele negócio. Né? Então, ele colocou toda a energia, todo o amor, toda a dedicação, todo o know-how dele naquele negócio. E para ele, muitas vezes, ele não consegue ver que tem um entorno que faz com que aquela energia, aquela disponibilidade, às vezes ela não é remunerada corretamente, porque ele não tem eficiência dentro da empresa. E muitas vezes o próprio diretor financeiro não tem conhecimento disso, de mecanismos ou de possibilidade de fazer essa estrutura, né, esse organismo funcionar melhor, de uma forma mais eficiente. Por exemplo, quando a gente chega, às vezes, em companhias que faturam 2 milhões mês, e a gente fala, poxa, você fica com um fluxo de caixa parado na sua conta, porque eu pago conta, não adianta eu aplicar, senão eu pago IOF, mas você conhece mecanismos de remunerar o seu fluxo de caixa? Poxa, às vezes no final do mês, você consegue pagar um funcionário com isso, né? E quando a gente fala disso, num país em que a gente conta ali na ponta do lápis, né, os pagamentos, principalmente quando o empresário tira do bolso para colocar na empresa, porque ele acredita naquilo, é o negócio dele, essa eficiência que ele deixa de realizar custa caro no final. A gente está num momento de taxa de juros alta que, poxa vida, tudo que puder receber é interessante para fazer esse caixa e fazer novos investimentos. E eu acho também, muitas vezes, o que o empresário quer é o imediatismo, né? É aquela coisa de não ter a paciência de entender que um negócio ele tem um tempo de maturação. Então, e os cenários, né? Então, muitas vezes você tem que estar preparado para algumas objeções do cenário, o tempo de maturação. Então, assim, você quer aqui todo mundo assim, dá 2 meses, não deu certo, às vezes até tem uma empresa já mais conceituada, mas que lança um produto. Ah, não deu certo, vamos tirar. Não, a gente tem que maturar isso, porque já foi feito o investimento. Mas também tem que saber a hora de tirar o pé do acelerador. Então, é difícil, mas essa parte de gestão é importante que a gente consiga colocar para o empresário cada vez com mais consciência de que o mais importante é que o recurso que ele gera, que ele consiga rentabilizar. Que ele consiga fazer uma reserva e que ele use, de repente, daquele recurso para reinvestir na própria empresa, ao invés de tentar captar ou tentar onerar mais aquilo só para poder ter um volume maior ali no seu número final. Pavani, você acha que a gestão dos investimentos dentro de uma empresa, ela pode ser um diferencial competitivo? Até para a longevidade das empresas? Deixa eu colocar para explicar isso aí para você, eu preciso explicar um conceito importante que tem no nosso jeito de fazer avaliação nas organizações. Quando a gente explora uma empresa, e o nome explorar quer dizer avaliar o nível de completude que ela tem da primazia da sua gestão, a gente tem uma característica nos RPG que é o seguinte, são 1000 pontos que uma empresa pode ter. 550 pontos do que a gente chama de processos e 450 pontos que a gente chama de resultado. Então, se uma empresa tiver todos os processos
bacaninha, ela terá no máximo 550 pontos, de 1.000 possíveis. Ela precisa mostrar em cada uma coisa que ela faz os seus resultados. Esse é um fundamento importante, quer dizer, não tem como uma empresa ser boa se ela só tiver uma boa prática, ela tem que ter uma boa prática e resultado. E se os resultados tiverem impacto nos ODS, ele ganha mais uma pontuaçãozinha importante. Ponto. Dito isso, a gente vai avaliar especificamente os processos financeiros, né? Então ele fala lá os processos financeiros que ele tem e tal, ele mostra pra gente como é que ele gere o recurso. E aí eu falo, quais são os resultados que você tem com esse processo aqui? E ele se refere aos resultados de vendas, por exemplo. Não, esse não vale, esse é um resultado de vendas. Eu quero um resultado seu, quer dizer, é o resultado da gestão do dinheiro, só da gestão do dinheiro. E é interessante que ele não sabe o que eu estou falando. Ele, na maioria das vezes, fala assim, mas como assim? O meu resultado é o resultado da empresa? Não, tudo bem, o resultado da empresa eu já entendi. Aquilo que eu comprei por menos, vendi por mais, isso eu tenho lucro, isso é um resultado da empresa, preponderantemente é um resultado da área comercial, da área de compras, mas isso não é um resultado especificamente do processo de finanças. Isso é um efeito colateral que cai em finanças. Então eu vejo que se a gente fizer a gestão financeira, que é uma coisa que nós, por exemplo, não prestamos consultoria. É bacana estar você aqui, porque quando a empresa fala, mas como é que faz isso? Eu só sei que tem que fazer isso, eu só não sei como. Porque a gente não presta consultoria. É o momento de eu indicá-la nessa empresa que tem essa lacuna. Mas ele está longe de saber o que eu estou falando. É resultado da gestão do dinheiro só, mais nada. Ele fala, mas isso é pouco perto do lucro. Não, mas é pouco, mas pode significar... se você traduzir isso, poxa, só esse dinheiro aqui remunerou 10 pessoas no ano. Poxa, 10 pessoas que não estariam empregadas se não fosse essa gestão. Eu costumo dizer que as empresas não têm problemas financeiros, elas têm problemas que refletem no financeiro. No financeiro, é isso aí. E um desses problemas é a falta de conhecimento, é a falta de organização. Então, assim, porque o financeiro, ele é muito claro, ele vai bem ou ele vai mal. Então, assim, se vai mal, você tem que pegar outro caminho, se vai bem, você tem que conseguir fazer com que ele vá melhor, né? Porque essa é a intenção, não é sempre ficar ali no 0 a 0. Mas, geralmente, os problemas não são no financeiro. É todo o entorno que precisa ser ajustado. Eu dou um exemplo, Luciana, que eu gosto muito de dar esse exemplo, que as pessoas não entendem. Existe uma área muito... duas áreas que brigam muito na empresa. É a área financeira e a área de vendas. Eles brigam, eles não se entendem. O cara de vendas não quer que a área financeira tenha um problema de crédito no fornecedor. O cliente que quer pagar e quer ter um crédito e a área financeira não dá esse crédito, ele fica bravo. Então eles não se entendem muito, eles são historicamente duas áreas que brigam muito. E eu sempre digo assim, se eles parassem de brigar e começassem a contribuir um com o outro, seria muito legal. Porque, por exemplo, se a área financeira não tem dinheiro para pagar, se o gestor financeiro não tem dinheiro para fazer um pagamento de um salário do mês, por exemplo, o que ele faz a priori? Ele vai a banco, certo? Quando ele poderia ir a vendas e falar assim, faz uma promoção agora, que eu preciso de 100 mil no caixa agora. É mais barato 100 mil no caixa fazendo uma promoção do que 100 mil no caixa indo a banco para capitalizar os juros disso. Mas eles não se conversam. Né? É um problema. Comunicação. Sério, é um problema de comunicação. E muitas vezes da organização, né? Porque a própria organização não permite que o financeiro faça parte dessa estruturação. Realmente são áreas apartadas que deveriam estar mais... em contrapartida, a própria vendas, por exemplo. Quando eu não tenho um problema de caixa, vendas pode funcionar como um banco. Sim. Entendeu? Ela pode falar, bom, então vamos cobrar juros. Entendi. Agora, você concorda, eu ia até te perguntar isso, Lu, sobre os principais erros hoje que as empresas cometem, né, nessa questão dos investimentos. Seria esse problema da comunicação, da falta de buscar o diálogo interno, da busca de... Enfim, ou não? Quais são esses erros maiores hoje que as empresas... Eu até complemento a pergunta dizendo assim, você não acha que o comportamento, o perfil comportamental do gestor financeiro, seja ele especialista ou não, ele é muito de cátedra?
Ele não é um cara de comunicação, ele não gosta muito de falar com os outros? Geralmente sim, né? É sempre mais analítico. E isso reflete diretamente nessa comunicação, porque ele olha números e se desespera com números, ou atua de uma forma, né? Ou os números estão bons, e aí ele não sabe nem, às vezes, o que fazer. Esses números estão bons, o que nós vamos fazer com esses números bons, né? Por quê? Porque muitas vezes também a decisão não está na mão desse cara. Pois né? Não está na mão. Então, assim, exatamente, essa falta de comunicação, porque às vezes eu já passei por essa situação em diversas empresas. O financeiro, ele tá ali, entende um pouco melhor o que a gente propõe para a parte de investimentos, mas o doninho, como você chama... É o problema. É o problema das organizações. Ele acha que não tem que fazer dessa forma. Que não, então vamos comprar mais, vamos colocar mais. Mas, de repente, você sobrecarrega uma área da empresa que não vai dar vazão àquilo. Então, assim, eu vejo empresas, vamos falar de vendas, que tem um estoque gigantesco e um caixa zerado. E não tem força de vendas para vender aquele produto. Então, que sentido que fez em investir em estoque? Eu estou investindo no meu negócio, mas com qual sentido? Com qual ideia, com qual planejamento disso? Quando você está no investimento, que você pode ter liquidez, né, e que te dê uma rentabilidade com liquidez. Então, se surge uma oportunidade de você ter investir um pouco mais, você pode usar essa liquidez e fazer um investimento no estoque, ou de repente investir em pessoa mesmo, em força de trabalho, para que você gere mais demanda, e aí você coloca... Eu vejo empresas que estão com estoque absurdo e não tem força de venda e não gera caixa. Né? E isso não falo só no físico. Um dos principais, tem gente que defende que uma empresa vai bem olhando o caixa, tem que ver o caixa, não é nem a questão econômica, caixa, ela tem caixa, ela tem poder. Eu acho, inclusive, tem uma frase que eu gosto de usar, não sei se ela cabe aqui, vê se você concorda comigo. Uma empresa não fale, não quebra, ela é assassinada pelo seu doninho, na grande maioria das vezes. É o dono o responsável por matar a sua empresa aos poucos. Porque tem uma outra teoria que eu digo assim, quanto melhor a empresa vai, quanto melhor a empresa vende, por exemplo, que é onde entra a receita, menos ela faz gestão. Menos ela se sente responsável por fazer gestão. Explique. Porque ela fala assim, eu tenho dinheiro, então tá tudo bem. E é aí que ela não percebe as ineficiências que estão ali. O dinheiro encobre a ineficiência. E aí que está o erro. O principal erro, na minha opinião. Tudo gera de uma forma no comportamento, né? Porque, veja, quando o dono tem essa atitude, ele é o exemplo daquela empresa. Ele é o exemplo. Não tem por que o dono não estar na empresa e o funcionário vai falar, se o cara não está aqui, por que eu vou me dedicar a isso? Se ele não está preocupado com isso, por que eu vou me preocupar com isso? Então, assim, a gente, o dono da empresa é o espelho, é a cara da empresa. Não tem como, a não ser que você tenha uma gestão feliz ou infelizmente. Exatamente. Né? Mas até, às vezes, não é só a pessoa ali, é em como ele conduz isso. Às vezes, o cara não quer mais estar ali na empresa, mas ele deixou tudo estruturado para que aquela empresa funcione e que as pessoas que estão na ponta disso reflitam o que ele quer daquela empresa. Agora, não adianta você falar, estou indo bem, eu tenho caixa, eu vou viajar e deixa aí que o povo se vira. Não pode funcionar assim. Porque a empresa é um organismo que você tem que dia a dia alimentar, que você tem que dia a dia verificar. Olha que gancho que você está me dando, que é muito importante eu dizer isso. Eu não sei se teria uma oportunidade melhor e não daria para combinar isso, né? Eu tenho a teoria, Luciana, que a empresa, ela... Olha que frase que eu vou dizer. Pode discordar se achar que é um absurdo. Mas ela não pode seguir a orientação do dono. Ela tem que seguir uma orientação de um referencial de gestão que o dono adote. Porque senão é uma empresa gerida pela vaidade. É uma empresa gerida pelas circunstâncias que extrapolam. Por exemplo, quando eu vejo um doninho muito bom em vender, com cara de vendas, tem vários, né? O dono da CIMED, por exemplo, é um caso desse. Muitas empresas do segmento automotivo, elas são assim, a empresa vai bem porque vende. E aí de gestão ele não quer nem ouvir. Porque ele fala que se ele vende muito, ele tem boa gestão. E é bom num requisito aqui, tem 86 requisitos aqui. Você é muito bom em vender, mas você não está olhando a gestão de maneira completa. E é isso que que orientei minha vida para isso, né? O quanto a excelência de um pedaço caracteriza a falta de virtude do outro. Porque o grande problema nesse caso, né, específico que você está colocando, é o que você falou, é o ego. É o ego. E quando a gente deixa o ego administrar o negócio... Doninho tem ego? Opa!
Eu chamo de Doninho, cara, disso. Quando a gente... E aí eu acho que tem dois fatores, né? Tem alguns que, de fato, não têm o conhecimento, e muitos eu vejo que tem até a humildade, mas falta conhecimento e atitude, muitas vezes, porque só o conhecimento sem atitude também não adianta muita coisa. Mas, muitas vezes, o ego não permite que ele entenda que ele não é bom em alguma coisa. Porque se o cara for muito bom em vendas, mas ele entende que ele precisa de alguém fazendo a gestão, beleza. tá tudo certo. Tá ótimo. Mas geralmente ele acha exatamente isso, que ele é bom em vendas, então que a gestão ele faz também, porque se ele vende tem que todo mundo seguir o exemplo dele. A área comercial tem que seguir o exemplo dele, mas tem que ter uma diretriz para isso. Não tá errado. Tá certo ele vender bem, é um aplauso que tem que dar. Mas tem que ter uma diretriz, tem que ter um lado que olhe isso. Gestão é um aspecto que envolve 10 temas, na nossa visão, são 10 temas. Se ele for brilhante num tema, especificamente num tema que é vender, ele esquece os outros 9. Essa é a minha experiência prática. Sim. Ele é bom em um, ele esquece os outros 9. Mas e é isso que faz ele ter uma... Mas posso discordar? Pela primeira vez em vários episódios aqui já, né? Mas talvez não é que ele não... É que, na verdade, não seja talvez o perfil da pessoa. Não, mas esse é o problema. E aí ele precisa procurar alguém. Mas ele não procura. Estou apontando aqui. Mas ele não procura. Ele ignora completamente a sua lacuna. E não está a fim de descobrir a sua lacuna. Ele simplesmente compensa uma ineficiência pela sua eficiência. Entendi. E aí ele perde a noção do todo. E convive com isso. Muito bem, obrigado. Eu, até aproveitando esse queijo, eu parei de fazer consultoria porque eu tenho, né, para mim que a consultoria ela tem que ter um começo, meio e fim. Você vai na empresa para... Puxa, que frase maravilhosa. Porque tem empresa de consultoria que acha que não. Só que aí você vira funcionário da empresa, claro, né? Vira parte do problema. Você vira funcionário. Então, assim, eu parei exatamente por isso, porque o envolvimento, ele é tão grande quando você tá já tive várias vertentes, né? Algumas que o dono falava, não, vou fazer exatamente o que você tá me falando, porque é a minha tentativa, e outros que falavam, não, vou continuar fazendo do meu jeito, você ficar aí só analisando os números e ver o que eu preciso fazer para ganhar mais. E aí, a gente precisa saber a hora de dar um freio, por quê? Porque muitas vezes o dono precisa fazer o que ele sabe fazer e precisa deixar a consultoria fazer o que ele não sabe. Lógico. E a consultoria não é eu fazer o que ele não sabe, é eu colocar as pessoas nas suas caixinhas. E que aqui você tem que ter uma pessoa dos 10 princípios, né? Tem que ter uma em cada caixa. E assim, a consultoria tem que ser para isso, para organizar. E muitas vezes a pessoa que está ali dentro, ela está tão envolvida nisso, que ela não consegue olhar para o lado. Não consegue. Ou ela é muito boa no que ela faz e ela continua fazendo, e às vezes sem eficiência, porque eu falo, vende, mas qual o custo disso? Eu fui presidente de um instituto, que é o Instituto de Consultores de Brasileiro, né, de organizações, um instituto que existe há muitos anos no Brasil, começou com as Big Five, e a consultoria tem 2 tipos, a consultoria solucionadora, que é que faz essa coisa, assume para mim, ela executa o trabalho, então ela não é mais consultoria, ela faz parte do problema. E a consultoria instrumental, que é essa que eu defendo hoje, que é a consultoria que dá instrumentos, que não executa. E que tem uma parte que ela fala assim, ó, chega, agora você tem que ir sozinho com as suas pernas. Porque senão ela não instrui, ela não instrumentaliza ninguém, ela fica executando e vira parte do problema. Vira uma força de trabalho. Você coloca um funcionário lá que vai organizar o que você vai falar. E todo o problema ainda está ali. Se você tirou aquela peça dali, voltou para o zero. Então não faz sentido se você não consegue ter esse diálogo, essa comunicação, que muitas vezes o dono nem sabe que não tem essa comunicação. Mas você saiu da consultoria porque se sentiu virando esse ativo da companhia? Já estava. Minha última empresa, eu fiquei 3 anos lá dentro, assim, eu já me envolvia com todos. Finalizou. Na verdade, foi uma consultoria planejada, né? Que era Quer dizer, chegou uma hora, quando ela percebeu que não era mais consultoria. Não, eu já tinha crachá, já tinha até cargo lá. Eu falei, gente, eu não trabalho aqui, não tem essa necessidade. Mas foi muito bom, foi um super aprendizado, mas a gente também, essa consultoria, ela tinha um começo, um meio e fim, que o fim demorou um pouco mais, mas a gente conseguiu chegar no objetivo, que era uma venda da empresa, né, então fiquei durante quase 6 anos fazendo a consultoria não full time, né, eu tinha outras empresas, mas trabalhando para chegar naquele resultado. Então, assim, apesar de ter se estendido, porque tinham vários fatores, era uma empresa do zero mesmo, que a gente estava estruturando, o dono sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas ele não tinha uma gestão
disso tudo. Então, a gente precisou organizar todas as caixinhas até chegar num resultado e concretizar essa venda. Mas é uma coisa tão estressante, porque aí é aquela coisa, vendemos, e agora eu faço o quê? Porque agora eu tenho que achar outra que eu vou ficar aqui tentando estruturar para vender a empresa. E aí você entra ali no dia a dia e você vira um funcionário. E essa é a sua sabedoria em sair na hora certa. Exatamente, né? Então, assim, concluímos, vamos fazer. Mas, na verdade, assim, eu parei a consultoria mesmo porque um pouco antes na pandemia ainda, a gente conseguiu vender no meio da pandemia, mas eu engravidei de gêmeos e a minha consultoria era muito ativa, eu viajava para fora da cidade, não ficava aqui aí tão... teve que botar um pé no freio. E aí eu tive, né, eu voltei de fato para trabalhar, eles tinham 6 meses, então assim, para mim era difícil de sair e voltar para essa rotina que você sabe que é uma rotina insana, né, super corrida. Esse é um dos fatores que me faz repensar um pouco a minha velocidade, porque eu viajava, teve um ano que minha mulher trocou mala comigo no aeroporto. Eu já fiz isso também. Chegar, só trocar a mala e ir embora de novo. Não, mas eu nem cheguei em casa. Ela trouxe a mala nova e trocou, dei um beijinho e tchau. Mas essa é a vida. Agora, deixa eu aproveitar aqui. Eu gostei dessa história dos doninhos, tá? E Doninho rende, né? Isso aqui rende, né? Mas ainda falando em comportamento, como é que vocês lidam, primeiro a Lu aqui, com esses doninhos teimosos? Principalmente nessa área financeira, eu imagino, né? Aquela situação que você chegue para o doninho e fala assim, olha, o melhor caminho é esse. E aí o doninho fala assim, tem certeza, Lu? Porque para mim é esse aqui. E aí, como lidar com esses doninhos teimosos? Primeiro ponto é paciência, né? Para você tentar levar paciência, mas é tentar através de fatos mesmo, né? de instrumentos que a gente tem isso, de análises que são feitas, e muitas vezes isso não vai funcionar, não vai ter uma aceitação. E a gente também sabe a hora de falar, então segue dessa forma e tá tudo bem. Mas lidar com isso, como eu falei lá no começo, voltando um pouquinho, tem muita coisa envolvida nesse dono, né? Então é difícil de você chegar como consultor de uma parte totalmente técnica e colocar para ele que ele está fazendo errado, porque ele está fazendo tudo que ele pode por aquela empresa muitas vezes. Né? A intenção é nobre, né? A intenção normalmente é nobre. Quando a gente deixa a questão do ego de lado, né? Às vezes, muitas vezes não é ego, mas é uma afeição tão grande àquela empresa, àquele negócio, né? Aquilo tudo que ele construiu, que ele não consegue entender que ele está errando. Ele deseduca. Né? Exato. Ele deseduca. Mas tem horas que a gente tem que entender, mas esse caminho de mostrar com tranquilidade, e quando a gente já consegue, né, estar dentro dessa estrutura, é ir levando aos poucos os instrumentos para isso, né? Mas tem que ter uma cautela, porque a gente está falando também de comportamento de pessoas que também tem uma visão e uma história que é totalmente diferente da minha. Eu estou ali analisando números, analisando estatística. Eu não estou analisando todo o entorno disso, tudo que foi colocado nisso, o que o cara passou para estar ali, o quanto ele abdicou da família, o quanto ele abdicou de lazer. Então, assim, a minha régua é diferente. Por isso que eu acho que tem que ter muito cuidado e tem que ter também muita empatia para olhar para isso. Legal. Agora, na rádio, Pavani, eu já abordei muito com a Luciana sobre a questão de educação financeira, né, Lu? Que, na verdade, é cultural, né? O brasileiro, ele não teve, ou ainda continua não tendo, não sei, Lu, o que você acha, né? Essa questão, a gente não foi doutrinado sobre esse assunto, né? A gente não aprendeu, aliás, não continua ainda aprendendo, são pouquinho raros, né? As escolas que oferecem essa dentro da grade a educação financeira, né? E aí, talvez a gente vá lá para a causa raiz, talvez, também da situação, né? Você sabe, Rogério, que respondendo a pergunta que você fez a ela um pouquinho, por que o doninho, quando ele é teimosinho, o que a gente faz? Foi nessa constatação, em 1995, que eu descobri que eu tinha que abrir a Olho de Tigre. Porque a Olho de Tigre, que é a minha outra empresa, ela veio por entender que a maior lacuna para fazer a primazia da gestão eram as pessoas, eram a parte comportamental. E eu não entendia, Luciana, nada de comportamento. Eu era um administrador com mestrado em administração e consultor de carreira. Então eu fui fazer medicina, né? Fui estudar medicina mesmo, neurologia total, achei que esse era o meu caminho e abri a Olho de Tigre. Então a Olho de Tigre, para mim, é o que eu precisava para consertar esse doninho.
ou todas as lideranças médias. Né? E depois isso começou a se estender para as lideranças que não eram lideranças, né? Porque hoje eu entendo que todos são líderes dos seus pedaços. É o que nós vamos fazer uma palestra no dia 25/11, aliás, já convido aqui a plateia, lá na Associação Comercial de Santos, para falar sobre holacracia. Holacracia, que é a tal da liderança transformacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Onde cada um tem que ser líder do seu pedaço. A liderança tem que ser distribuída e não centralizada, como sempre foi. Então eu vou explicar lá um pouquinho sobre isso. Então, só que o problema é que esse cara que está na operação, que eu quero empoderar como líder, ele se esconde no chefinho. Ele não quer a oportunidade de crescer. Crescer como empreendedor de si mesmo. Tanto que quando eu escrevi o livro, há uma lei lá chamada Lei do Dinheiro, que é um pouquinho do que eu considero a lacuna que nós tivemos no ensino da educação financeira. Nós não sabemos. Ali tem uma lei, muito rapidinho de explicar, a gente tem que ganhar, então a lei do ganhar, a lei do economizar, a lei do gastar, torrar mesmo, e a lei do investir. Se você não fizer essas 4 coisas por mês, tem que fazer essas 4 por mês, ou quiçá por semana, ok? E quando eu falo isso, as pessoas falam, mas eu nunca olhei por essa ótica. Eu sempre ganhei o meu dinheiro, e para ganhar tem que fazer renda extra e renda principal, tem as 2 rendas que tem que fazer, tem todo um conceitinho lá que eu escrevi que baseado em comportamento, em ciências do comportamento. Legal. Nós, quando criancinhas, não fomos educados nem a advogar, ninguém sabe dos seus direitos, acho que deveria ter uma matéria para vocês. Tem que aprender direito constitucional na primeira série. Educação financeira e comportamento. São essas 3 lacunas que eu acho que existem nas grades educacionais. Nós não poderíamos ser tão reféns desse conhecimento como somos. A minha geração, pelo menos, é. Legal. Gente, deixa eu passar aqui por uma parte aqui de agradecimentos. Primeiro, Orlando Pavani, vamos agradecer aqui a nossa parceira Algor. Algor, especialista em governança de inteligência artificial. Olha só que legal. Aliás, se você quiser se associar ao Algor, entra no site e vire membro, você vai entender. Todas as empresas estão usando inteligência artificial, mas governança de inteligência artificial muita gente não está. Legal. Isso vai gerar multas muito grandes. Então, a Algor é o nosso parceiro aqui. Obrigado, viu, Algor? E também os nossos patrocinadores, né? Primeiro a Axion. Axion Sistemas, nosso primeiro empresa da área de sistemas, né, de TI, que patrocina o evento e mistura a sua marca com um programa sobre comportamento de gestão. E a Bortoloni. Bortolini Imóveis. E uma imobiliária na região lá de Passo Fundo, que também mistura a sua imagem com o nosso programa. E se você quiser ser o nosso, ali que eu olho, né, ser o nosso patrocinador, pega o telefonezinho aqui, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp corporativo e você pode patrocinar o nosso evento, é pouquinho por mês, mas você pode misturar e ajudar esse programa cada vez chegar a mais ouvidos e olhos. E Bortolini e a Axion, assim como a Algor, né? Sabe o que eles fazem? Estão pegando a marca deles aqui, ó, e anexando aqui a uma marca também muito forte, né? Das empresas aqui de Orlando Pavani, né? E é assim que as marcas crescem, né, gente? Aliando mutuamente ajudando. Mutuamente se ajudando, né? É uma lei aqui mundial, né? Nossa, tá certo? Muito grato aí aos nossos patrocinadores. Olha só, tá gostando do papo ou não? Eu falei que a gente ia bater 8 horas hoje aqui. É isso aí. Mas você que já acompanha a gente, você sabe que eu gosto de deixar vocês com gostinho, né? Aquele gostinho de acabou. Pera aí que não acabou ainda, né? Tá acabando, mas eu queria, Lu, entrar em mais um assunto aqui com você, porque quando a gente fala de investimentos, via de regra a gente pensa, no primeiro momento, ganhar dinheiro, ou fazer mais dinheiro, né? Só que quando a gente fala de investir, também existem outros propósitos, né? Um dos propósitos que a gente como empresa, né, ou como empresários devemos fazer, é pensar nos investimentos no tocante ao crescimento dos negócios e aquela palavrinha que hoje é mágica, chamada inovação, né? Como é que você tem trabalhado isso junto às empresas, né? Esses requisitos que são importantes dentro da área dos investimentos? Buscando estratégias para que isso se consolide. Então, a gente tem uma análise mais profunda dessa empresa,
para entender onde está a necessidade de investimentos nessas áreas e em outras também, e criar instrumentos para que tenha recurso para esses investimentos, né? E como isso? Exatamente como a gente falou. Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma remuneração de fluxo de caixa, muitas vezes a gente vai ter que buscar uma solução de crédito, a gente vai ter que buscar uma solução de um FDIC para poder, de repente, reduzir carga tributária. O que é FDIC? FDIC é um fundo de investimento de direitos creditórios que a empresa, basicamente, ela consegue otimizar a carga tributária dela emprestando dinheiro para ela mesma. Basicamente é isso. Entendi. Então, quando ela gera uma receita, a gente consegue otimizar essa carga tributária. Que louco isso. Chama FDIC isso. Então, assim, são estratégias, né? Muitas vezes uma holding, que a gente vai ter que entender se aquela empresa, ela comporta ter uma holding para ter uma O empresário que está nos ouvindo aqui, quando é que ele deve te procurar? Qual a característica que ele deve observar internamente? Ele vai ser, eu preciso da Luciana aqui para me ajudar. Hoje, a nossa estrutura, ela abrange efetivamente 360 graus de qualquer solução financeira que precisa. Também nessa parte consultiva, de análise, né? Não sou eu diretamente que faço, a gente tem um corpo de consultores, a gente tem um corpo de uma atividade que olha ali dentro da necessidade da empresa, o que de fato é necessário, até na parte de educação financeira. Então, assim, às vezes a empresa ela não sabe nem por onde começar. Pois é. A gente tem um braço de educação financeira dentro do escritório, exatamente para levar esse conhecimento. É XP para a pessoa jurídica. Não é XP. Eu sei. Eu já estava falando, porque tem uma característica, ela se classificou, todo mundo conhece, para pessoa física. Você faz isso só para pessoa jurídica. A gente atende pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Eu tenho especialização em pessoa jurídica, eu sempre atuei na área de PJ, mas a gente tem outros assessores que também atuam como pessoa física. Por exemplo, a gente hoje tem um viés, você estava falando para o Rogério, né? A gente faz vários eventos de conscientização de educação financeira, a gente leva a informação. Isso é legal. Isso a Lu Mas dirigido ao doninho ou ao CFO? Aos dois. Aos dois? A gente não tem... O direcionamento é base. A gente dá a base de educação financeira para quem entende. E muitas vezes o dono da empresa vai entender que ele não tem nada daquilo, que ele precisa ter um CFO, que ele precisa ter uma outra estrutura, ou a pessoa física também quer empreender, precisa entender como ela vai começar com isso. E a gente trabalha também muito na questão de nichos, né? Porque existem particularidades. Não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo e achar que uma solução funciona para todo mundo, né? Então a gente trabalha muito nisso. Então, a gente tem uma parte dentro do escritório, a gente tem um assessor que tem muito conhecimento na área médica, então eles atendem as particularidades de médico, entendem como aqueles médicos, qual é o funcionamento, porque é diferente de um outro profissional. A gente tem hoje um braço dentro da parte de transportes, transportadoras e profissionais autônomos do transporte. A gente hoje tem um posto de atendimento dentro de uma das maiores associações de caminhoneiros autônomos aqui da Baixada Santista. Então, a gente dá essa base de educação financeira para eles e, junto com eles, também atendendo alguns que são donos de empresa, né, que têm as suas empresas e que têm que gerir outras pessoas, né. A gente atende também, a gente tem um braço muito voltado para o mercado imobiliário, então, para levar conhecimento, principalmente na parte de soluções para os projetos, né, financiamento dos projetos imobiliários, para fugir ali do que já é tradicional, de plano empresário, de recurso governamental, enfim. Então, a gente atua muito nos nichos, porque a gente precisa entender essas particularidades. Não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo e falar, a base da educação financeira, sim, né? A gente tem uma base. Mas quando a gente vai entrar numa empresa, a gente precisa entender as particularidades daquele nicho, a gente precisa entender aonde está faltando um direcionamento. De quaisquer tamanhos. Quaisquer tamanhos. É que, muitas vezes, a gente sabe que as empresas de portes maiores, grandes companhias, elas já têm um institucional mais determinado. Então, a gente prioritariamente atende pequenas e médias empresas, que é também o nosso foco, né? Porque muito além dessa consultoria, eu falo muito isso para o Rogério, eu falo isso para todo mundo. Eu sou de Santos, né? Eu nasci em Santos, a gente fala aqui para o Brasil inteiro, e a gente atende o Brasil inteiro, mas eu acho que a gente precisa sempre fomentar negócios para ver um crescimento das regiões, da cidade. A gente precisa ter isso.
A gente precisa ter um foco no crescimento. Não faz sentido você trabalhar para gerar só a sua receita. Isso, para mim, né, é uma questão de comportamento. Para mim, não vale a pena. Eu não vejo eu fazendo negócio só para eu ganhar dinheiro. Eu preciso ver um resultado efetivo. Tem que ter um propósito E assim, nisso. a Lu tem uma coisa que é derivada daqueles profissionais que amam o que fazem, né, Pavani? Que é um braço, vamos dizer assim, social dela, né? Ela topa qualquer coisa para falar de educação financeira. Quando eu falo qualquer coisa, é aquele negócio, Lu, vamos na escola X falar para a criançada sobre educação financeira? Ela vai. Lu, vamos, sei lá, vamos desmistificar alguma coisa aqui, vamos numa entidade, vamos aqui, vamos ali e tal, ela vai, porque está no DNA. Tá no DNA dela, tá no propósito dela, né? Obrigada, Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns e bora lá. Aliás, por falar em propósito, Lu, como é que faz, como é que a gente consegue aliar essa questão de propósito com investimento, né? Porque, assim, as empresas têm o seu core, têm os seus propósitos, têm a sua missão, visão e valores, e aí dá para fazer isso? Dá para você pegar esse propósito e aliar com a questão dos investimentos? Dá, mas é através do conhecimento, né? E da educação financeira. Você precisa entender o que você tem uma empresa para quê? Qual é o propósito dessa empresa? Tá, então a gente tem que fazer isso crescer, a gente tem que fazer isso se multiplicar. Como que a gente vai fazer isso? Então é o conhecimento que vai demonstrar isso, é a organização, é um direcionamento correto. Né? A gente fala, não tem segredo, é difícil pra caramba, né? Mas esse é o caminho. A gente entender onde a gente quer chegar e conforme a gente vai andando, subindo degrau por degrau, tomar as atitudes que aquele degrau necessita. Né? Não tem como ficar inerte só pensando ou só no caixa ou só no lado social do negócio. Tem que andar junto, mas para isso precisa ter muito claro onde quer chegar. Né? Senhoras e senhores, Luciana De Donato, aqui com a gente, episódio 67. Gostou, Orlando Pavani? Muito. Temos que conversar mais, até fora do ar aqui, para ver como é que a gente pode fazer com que esse conhecimento chegue cada vez mais. Porque é uma área que nós diagnosticamos lacunas, mas não intervimos na organização. Você é uma grande parceira aí do meu novo ecossistema aqui da região. Eu não conhecia ninguém que fazia o teu trabalho especificamente. Lu, olha, quero de antemão aqui agradecer aqui a sua participação conosco aqui no Antídoto. Essa dose, hoje com certeza tivemos aqui uma dose de lucidez, né? Repaginando aí o comportamento e a gestão da sua empresa através dos investimentos aqui que a Lu muito bem trouxe aqui para a gente. Lu, obrigado aqui pela presença aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar teus contatos aqui, teu Instagram, para as pessoas te conhecerem melhor, procurarem, tirarem dúvidas, entrarem em contato contigo. Bora lá? Eu que agradeço, Rogério. Sempre um prazer falar com você, né? Prazer, foi uma delícia. Vou deixar aqui o Instagram da Doma, Doma.capital, D-O-N-M-A, essa câmera aqui, Doma.capital. N-M-A. N-M-A. E o nosso site, que é o www.domacapital.com.br. Curiosidade jornalística, Doma. O que significa? Na verdade é o meu sobrenome, e aí a gente colocou, ia ser Dona, que meu sobrenome é Donato. Donato. Mas aí a gente colocou Doma, que é de melhor assessoria. Muito bem. Que legal. Bacana. Pavani, obrigado aqui por mais, eu que agradeço por mais essa participação aqui. Maravilha, muito bom. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você. Engrandecer o nosso programa com Antídoto. São gotas de lucidez mesmo. São gotas porque tem um oceano aí de coisas para falar, né? Sim, com certeza. Né? Para as pessoas que querem te conhecer melhor aí também, Pavani, está chegando agora aqui com a gente. Por favor, vamos nos conectar pelo Instagram. @Orlando Pavani no Instagram. @Orlando Pavani no LinkedIn, @Orlando Pavani em qualquer lugar. Qualquer lugar, Orlando Pavani. Tá ou as duas empresas, Gauss ou Olho de Tigre. Embaixo aqui do episódio sempre tem as formas de entrar em contato com a gente. E só para a gente encerrar, dia 25 de novembro teremos aqui um super evento aqui na Associação Comercial. Quer fazer o convite aqui para a gente encerrar? Sim, 25 de novembro, das 18h30 em diante, vamos falar sobre holacracia, a liderança situacional no âmbito da primazia da gestão. Absolutamente sensacional, tá certo? Faça a sua inscrição, participe conosco, você que é aqui da Baixada Santista, né? Para você que não tem como também, de repente, aqui a pessoa ter acesso a esse conteúdo sobre a holacracia? Sim, nós temos cursos online, né? De tudo que a gente faz. Aliás, nós temos um curso
online chamado Curso de Doutrinas e Requisitos dos RPG. São 30 videoaulas, são os 30 primeiros episódios do programa Repaginando a Gestão, gratuito para qualquer um assistir. Basta entrar no nosso site, vai lá na aba Primazia e encontra Curso de Doutrinas e Requisitos dos RPG. E desse curso todo, são 86 requisitos que o cara vai aprender lá, né? 7 coisas a gente é especialista. Então nós temos 7 cursos de especialização. Holacracia, indicadores, processos, 7 deles estão todos lá no nosso site. Muito bem. Gente, olha, eu gostei. Não sei você, né? Mas se você gostou, deixa seu like aí e siga aqui conosco aqui todas as terças-feiras, episódios inéditos do nosso Antídoto, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos aqui que nos dão aqui essa grande audiência. Próxima terça-feira estaremos mais uma vez aqui, direto dos estúdios da Taori aqui em Santos, tá certo? Um abraço. Aliás, queremos agradecer a todos aqui, a nossa produção, a Vivi, a todos que também aqui nos dão aqui essa super estrutura. Aliás, aqui, elogia, né? Pode elogiar, a estrutura ficou melhor aqui. Aqui né, a todos aqui da Taori. Gente, obrigado aí, até a próxima, valeu! Bye, bye, um abraço, tchau, tchau.